Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô muito feliz de poder estar aqui trazendo esse vídeo. Como vocês estão vendo, né, é o primeiro vídeo aqui do meu canal. É, a minha intenção de fazer esse vídeo é para contar para você o meu testemunho, o quanto Deus é grande, poderoso e magnífico, e também para deixar registrado aqui, porque aqui eu sei que vai ser difícil sumir, vai ser difícil apagar. E um dia, quando eu tiver 30, 40, 50 anos, eu quero poder ter algo que eu veja e lembre o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é bom e o quanto a sua misericórdia dura para sempre. E quando eu falo para sempre, é independente das circunstâncias, independente do nosso pecado, independente da nossa vida, mas de verdade, a misericórdia dele é para sempre mesmo. E é muito bom estar aqui, né, para contar para vocês o que eu passei e talvez seja algo que você também esteja passando ou que já passou ou conhece alguém que passa, né, pelo mesmo problema e às vezes fica sem solução, não sabe o que fazer, fica desesperado. E eu queria te dizer que só confia, sabe? Só confia em Deus porque Ele é capaz de fazer muito mais do que você pode imaginar. E talvez o meu testemunho toque na sua vida e é esse o meu desejo. Mas que além dele tocar na sua vida, você possa sentir também a presença de Deus e do Espírito Santo e que possa fazer diferença na sua vida. Então vamos lá? Pega aí seu banquinho, senta aí no seu sofá para você poder estar junto comigo nessa jornada. Bom, tudo começa, né, quando eu me caso, e aí o testemunho do meu casamento é um testemunho poderoso também. Gente, eu não sou a preferida de Deus não, mas graças a Deus o Senhor, ele faz grandes coisas na minha vida, sabe? E o testemunho do meu casamento também é um testemunho surreal, que se você quiser eu posso fazer um vídeo e contar pra você como que tudo aconteceu. Mas tudo começou quando eu casei, né? E desde que eu casei em 2018, não, 2017. Eu casei em 2017, em julho de 2017. E desde que a gente casou, eu me prevenia, né? Tomava meu anticoncepcional, tudo. A gente se prevenia, né? Eu tomava anticoncepcional e era o único método contraceptivo que a gente tinha. Mas, de vez em quando tinha aquele esquecimento, às vezes ficava alguns dias sem tomar a pílula. E, assim, a gente deixava nas mãos de Deus, porque, na verdade, a gente sempre quis, né, ter um filho. Não importava se viesse logo no início do casamento ou se viesse um pouquinho mais pra frente, mas a gente queria. Então, assim, eu tomava o remédio, mas ao mesmo tempo não queria tomar, sabe? E a gente sempre, assim, às vezes calhava de quando esquecia de tomar o remédio, esquecia por mais de um dia. E aquele mais de um dia era um risco muito grande de acontecer uma gravidez, onde a gente sabe que engravidar é difícil. Mas tem pessoas que, cara, só faz uma vez e já conseguem engravidar. E a gente não consegue entender o porquê. Ao mesmo tempo que quando uma pessoa quer muito, não consegue, né? E aí a gente acontecia isso, né? De esquecer e deixa pra lá. Então eu vou esperar essa cartela terminar, não vou tomar e quando minha menstruação descer eu começo a tomar de novo e assim vai. E nisso a gente sempre dava essa falha. E a gente nunca entendia, sabe? Por que a gente falhava tanto com o contraceptivo e nunca aconteceu de vir uma gestação, nunca aconteceu de vir um teste positivo. E a gente às vezes ficava meio pensativo, será que a gente tem algum problema, alguma coisa? Porque não é possível. Mas às vezes a gente também esquecia e
continuava a nossa vida normal, né? Até que quando foi em junho do ano passado, em junho de 2019, eu virei pro meu esposo e falei, Rodrigo, eu vou decidir parar de vez com o remédio, tá? Porque às vezes não me faz muito bem. E vocês sabem, né? Tem gente que é a favor do remédio, do anticoncepcional, tem gente que é contra. Eu, literalmente, eu tomava assim, mais por prevenção, porque era o único método melhor pra gente, mas não porque eu gostava 100%. Mas eu preferi parar porque me fazia mal, eu ficava estressada, não tinha libido, era horrível, mexia com os hormônios e atrapalhava tudo. E aí eu falei pra ele, vamos começar a tentar ter o nosso filho, né? Já ia fazer 2 anos que a gente estava casado e quando foi em junho eu resolvi parar. E começamos a tentar, só que assim, sem expectativa, sem colocar aquilo na cabeça, sem fazer com que aquilo fosse uma meta de vida, sabe? Se viesse, louvado seja Deus. Mas ao mesmo tempo, eu queria muito mais do que ele, sabe? Só que eu tinha medo de me precipitar, de colocar aquilo na cabeça e fazer com que acabasse atrapalhando, porque dizem que quando a gente fica ansiosa, né, fica nervosa, acaba atrapalhando e é pior. E aí eu queria que isso não acontecesse. Mas eu sempre quis muito mais do que o Rodrigo, sabe? O Rodrigo ele queria, mas ele não demonstrava muito, não era aquela coisa de ficar, ai amor, hoje tem que ter, que não sei o que. Não. E aí o tempo foi passando e passou julho, passou agosto, passou setembro. E só aí já fazia 3 meses que eu não estava fixa com o anticoncepcional. Mas nos meses anteriores eu tomava, só que todo regular. Desregular, aliás, né? Tudo errado. E eu falava, gente, geralmente com 3 meses os hormônios do anticoncepcional, né, já saiu, nosso corpo já tá limpo, fica mais fácil. Mas até agora nada. E tudo bem. E passou setembro, passou outubro, até que chegou dezembro. E eu falei pra ele, caraca, Rodrigo, que estranho. Poxa, se a gente é normal, a gente não tem nenhum problema. Eu já tinha feito exames e já tinha visto que comigo não tinha nada. E ele sempre tinha muito medo do problema ser com ele, sabe? E ele mesmo falava, o problema deve ser comigo, que não sei o quê. E eu tentava animar ele, falava, não, que o problema é com você, o problema é com a gente. Vamos orar, vamos entregar nas mãos de Deus. E nisso, eu sozinha, quando eu estava sozinha nos meus momentos, eu orava, eu chorava, eu implorava a Deus, eu falava, Senhor, esse é um sonho que eu sempre quis, o Senhor permitiu que eu casasse, não é possível que agora o Senhor não vai permitir que eu tenha filhos. Senhor, por favor, trabalhe no meu útero, trabalhe na minha saúde, me dê essa bênção de eu poder dizer que é meu, sabe? Um presente que o Senhor me deu, que eu vou poder guardar pro resto da minha vida. Por favor, início eu chorava, eu me ajoelhava, eu orava, eu não conseguia entender o porquê do tempo. Aí você me diz, Silvana, mas o período é de pelo menos 1 ano de tentativa. Tudo bem, gente, é 1 ano, mas quando a gente vê que o tempo vai passando e nada acontece, a gente fica desesperado, sabe? E aí a gente resolveu marcar uns exames pro Rodrigo, né? Porque até então o Rodrigo ele tem uma hérnia umbilical e a gente achou que isso pudesse atrapalhar alguma coisa nos espermatozoides, já que é próximo da bolsa escrotal, não sei. E resolvemos marcar e marcamos um médico para ele, ele foi nesse médico. O médico passou um monte de exame, passou uma ultrassonografia da bolsa escrotal, passou espermograma, tudo isso. E a gente falou, tá bom, vamos fazer. Só que a gente fez? Não. A gente não fez os exames, a gente não marcou os exames. E com isso o tempo foi passando, sabe? E nessa consulta que ele teve com esse médico, em momento nenhum o médico falou que ele poderia ter algum problema,
que essa hérnia que ele tem pudesse atrapalhar em alguma coisa. Não, o médico não falou nada, só passou os exames e depois volta aqui. E o tempo foi passando, a gente foi se relaxando, esquecendo, aí tem questão de trabalho, cansaço, e não fizemos os exames. E com isso, chegamos no ano de 2020, né? Que é o ano que nós estamos vivendo, e é um ano que já começou bem conturbado, né? Quando foi em março, começou essa pandemia toda, e o mundo todo parou por conta disso. E aí é que não dava para fazer exame nenhum mesmo, né? Literalmente sem lógica. Mas mesmo assim a gente continuou tentando, sabe? A gente continuou orando, entregando nas mãos de Deus para que Deus fizesse um milagre. E a gente não sabia o porquê de tanta demora, o porquê que a gente não tinha conseguido. Até que quando foi em junho, né? Mês passado, a gente já estava praticamente no meio de junho e nada da minha menstruação descia. E eu tenho um aplicativo de menstruação que eu sempre anoto, né? Os dias que a minha menstruação desce. Só que às vezes eu esqueço. E aí passa e eu não anoto. Só que no mês de maio eu tinha anotado. Então eu sabia qual tinha sido o último dia da minha menstruação. Que a minha menstruação desceu em maio. E chegou junho e não desceu. Só que já tinha acontecido outras vezes, de atrasar e ter sido por conta da minha cabeça, da ansiedade. E aí eu fazia o teste de gravidez e dava o quê? Negativo. E às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte a minha menstruação descia. Acredito que já tenha acontecido com você, que é tentante. Porque sim, a gente passa por essa frustração e é um momento assim, muito triste, horrível. E mês de junho aconteceu a mesma coisa. E eu falei para as minhas amigas no trabalho, eu falei, cara, minha menstruação tá atrasada, mas a minha menstruação todo mês, cada mês ela desce um dia diferente. Então, para mim já era normal. Só que tava demorando demais. E eu também não queria ficar com isso na cabeça, e eu tava com medo de fazer o teste e o teste dar negativo de novo, né? Até que teve um dia que eu falei, gente, não dá, eu vou ter que fazer esse teste porque eu preciso que a minha menstruação desça pelo menos hoje, porque hoje eu tô em casa e eu sinto cólica, né? Se eu tiver que sentir cólica, eu tô em casa, eu não vou pra lugar nenhum e sofro hoje, porque amanhã eu vou trabalhar. Gente, quando eu fiz... Ai, foi surreal, cara. Quando eu botei... E engraçado que eu tava filmando na hora. Na hora. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma partezinha de eu filmando, né? Que na hora eu botei a fitazinha lá no xixi e começou a subir, porque eu falei assim, quer saber de uma coisa? Hoje vai ser diferente. Hoje eu vou filmar, porque o dia que der positivo eu vou fazer um vídeo bonitinho e tal, né? Gente, pra minha surpresa, deu positivo. A segunda listrinha subiu assim, de repente eu fiquei... Gente, eu comecei a tremer. Eu tremi mais do que no dia do meu casamento, pra vocês terem ideia. Eu fiquei assim... A gente fica... Se você já passou por isso, conta aqui nos comentários qual foi a sua reação. Porque eu fiquei assim... Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Aí na hora eu liguei pra uma amiga minha por videochamada no Zap, me tremendo, não sabia o que falar, o que fazer, só mostrei o teste pra ela. Ai, foi surreal, surreal mesmo. Foi um momento muito especial, onde eu não acreditei, eu agradeci muito a Deus. Muito mesmo, porque Deus, Ele é misericordioso. Justo quando a gente fez um ano de tentativa, Ele trouxe a bênção. Ele trouxe o nosso presente, né? E agora em julho a gente completa 3 anos de casado e vai ser o melhor presente que a gente poderia ganhar de todo o casamento, né? De tudo que a gente já viveu até agora. Literalmente, esse é o melhor presente. E aí, né, a gente resolveu... Quando eu descobri, eu já tava de 6 semanas. Pra vocês terem ideia, tava de 6 semanas. Hoje eu tô com 9 semanas e 2 dias. Mas quando eu descobri, eu já tava com 6, cara. E eu não senti nada. Até hoje eu não sinto nada. Enjoo, sono, essas coisas. Não sinto, graças a Deus.
Por enquanto, espero que eu nem sinta. Mas não sinto nada, nada. E assim, esses dias a gente precisou ir no médico levar meu esposo, né? Por conta dessa hérnia que ele precisa operar com urgência. Porque tá atrapalhando ele, né? E aí, esse médico já é outro médico, não é o mesmo daquele do ano passado, não. E ao avaliar ele, o médico perguntou se ele tinha filhos. E ele falou que não, mas que a esposa dele estava grávida. O médico virou para ele e falou: parabéns, você é um grande milagre. O seu filho é um milagre. Porque pela avaliação que eu tô fazendo aqui em você, eu tô vendo que você tem varicocele. E o varicocele é uma das causas de infertilidade masculina. E assim, seria muito, muito difícil de você conseguir gerar filhos naturalmente. Gente, eu não tô aqui dizendo que se seu esposo ou alguém que você conhece tem varicocele, não vai conseguir ter filhos. Pode acontecer sim, mas é uma coisa muito difícil, entendeu? E às vezes a pessoa precisa de tratamento. Cara, e chegar no ponto de ter um tratamento é um momento muito difícil, sabe? Que eu, Silvana, eu não sei se eu conseguiria ter forças para passar, mesmo sendo para realizar um sonho muito grande que eu tenho no meu coração, que é de ser mãe, sabe? Sem contar no dinheiro que a gente precisa gastar, que a gente não tem para isso, entendeu? E quando o meu esposo saiu do consultório que ele me falou isso, eu falei: Rodrigo, agora eu não tenho assim palavras para dizer o quanto meu filho é um milagre. O quanto Deus enviou ele na hora certa. E por que que talvez esse médico lá do ano passado não tenha falado nada sobre isso? Talvez para não nos preocupar, para não nos deixar apreensivos, nervosos e já querer um tratamento. E agora, quando o nosso filho está aqui, crescendo saudável, a gente descobre isso. E talvez a gente possa ter só ele, sabe? Talvez a gente não possa ter 2, 3 filhos. Mas se a gente tiver só ele, já é uma grande bênção, um grande milagre que Deus fez na nossa vida. E o meu testemunho é esse, gente. Eu queria dizer para você que é tentante ou que está passando por um momento de querer muito um filho e não entender por que não vem, por que tá demorando 3 anos, 5 anos e você não consegue, sabe? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. A gente nunca imaginava que a gente ia descobrir que o meu esposo tem essa causa de infertilidade, sabe? E talvez se a gente não tivesse ido nesse médico para procurar, para saber dessa cirurgia que ele vai precisar fazer na hérnia, a gente não teria sabido disso, sabe? E assim, é nesses momentos que a gente vê a mão de Deus sobre a nossa vida. E é nesse momento que a gente vê o quão pecador que a gente é. E mesmo assim, Deus é tão misericordioso que Ele tá sempre ali, ó, com a mão dele para nos estender. E eu queria dizer para você, não desiste, sabe? A caminhada é difícil, a luta é grande, a gente pensa que não vai conseguir. Mas eu queria te dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E com certeza vai se cumprir na tua vida. Eu não posso te dizer quando que isso vai acontecer, mas eu posso te garantir que vai acontecer. E se não for para acontecer, não desanima, não fica triste, porque Deus ele vai ter algo para te mostrar com tudo isso, sabe? E a gente não entende hoje o que passa na nossa vida, mas um dia tudo será explicado e tudo será entendido, porque a gente vai ver que às vezes foi preciso que as coisas demorassem para acontecer ou que não acontecesse, porque Ele sabe de todas as coisas. Sabe, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui, vou pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo do que você tem passado. Se você é uma tentante ou conhece alguém que está tentando, eu queria te dizer para não desistir não, porque uma hora sua bênção pode chegar. E aí você vai esquecer de tudo que passou e vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Se você também deseja uma oração, quer que eu leve seu nome, né, para orar,
pra gente estar orando por você, pela sua família, deixa aqui também, que eu vou ter o imenso prazer de estar orando por você, pela sua família, e entregar a tua vida no altar do Senhor, porque só Ele sabe o que é melhor pra gente, pro nosso coração, pra nossa vida. Eu queria te desejar um dia maravilhoso e que, se esse testemunho chegou para iluminar a sua vida, que você possa se sentir abençoado e saiba que Deus, Ele está do teu lado, independente das circunstâncias, e você será fiel. Você seja fiel e você será mais do que vencedor. Um super beijo. Se você quiser mais vídeos, comenta aqui embaixo. Agora, nessa fase de gravidez, vai ser muito legal e compartilhar esses momentos com você, tá bom? Fica com Deus, viu? Que Deus te abençoe. E mais uma vez, não desista, porque a vitória será certa. Tchau!